Vamos iniciar mais um espaço do GUS Futsal. Dizer antes de falarmos com o Luís Maurício, guarda-redes dos iniciados do GUS Futsal, que daqui a pouco, às 18 horas, temos a primeira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional da Segunda Divisão em séniores, com o Grupo Sport a receber o Albufeira, como disse, a partir das 18 horas no pavilhão ginódesportivo de Montemor. Hoje, no espaço GUS Futsal, temos um jogador que tem uma posição específica, é o Luís Maurício, ele que é de Santiago de Escoral, mas que está a jogar no Grupo Sport. Foi assim que ele conseguiu continuar sua paixão, que é, primeiro foi o futebol e depois o futsal, e também ouvi dizer que já temos aí outro caminho a prosseguir, que é a arbitragem, mas já lá vamos. Luís Maurício, bem-vindo à bancada desportiva, um jovem que está nos iniciados do GUS Futsal. Luís, que sábado fizeste a transição do futebol para o futsal. Como é que se deu essa passagem? Futebol, neste caso, salvo de 7, para o futsal. Como é que houve essa decisão de passar para os campos, para o pavilhão? Bem, primeiro de tudo, boa tarde. Essa decisão, no início da época, perguntaram dos jogadores quem é que queria jogar no futebol apenas, e também quem é que queria jogar no futsal. Sabia que não tinha assim muitos minutos de jogos para fazer no futebol, decidi também jogar futsal, semana sim, semana não, uma semana ia para o futebol, outra semana ia para o futsal. Era complicado um pouco, é completamente diferente. O futebol, que tem um campo muito maior, uma baliza para ocupar muito maior, do que o futsal, que é um jogo mais rápido, um campo mais pequeno, e é assim. E de alguma forma ficaste também apaixonado pelo futsal? Sim, gostei muito da experiência o ano passado de futsal, por isso este ano, como não conseguia entrar na equipa dos iniciados de futebol, fui para o futsal da União. E como é que tem sido este campeonato? Um campeonato, obviamente, com jogadores que ainda têm pouca maturidade em termos de futsal, ainda têm pouca experiência, estavam habituados ao futebol. Como é que tem sido este campeonato? Sei que estão em 5º lugar, como é que está a correr esta época? Tem sido um campeonato um pouco complicado, como já disseste. Os meus colegas, alguns tinham jogado futsal na escola, outros tinham jogado comigo o ano passado, e alguns entraram para o futsal pela primeira vez, que ainda não estavam habituados. Foi complicado logo no início, éramos uma equipa em construção, mas já aprendemos um pouco mais sobre o que é o futsal, e agora tem-nos corrido um pouco melhor os jogos do que correu na primeira volta. Ou seja, os jogadores também têm-se entrosado melhor, têm conhecido melhor as manhas e as técnicas do futsal, e por isso mesmo também as coisas correm melhor. Sim. E Luís, segundo sei, tu vives muito entusiasticamente o futsal, não é? Essa, a tal paixão que há pouco falávamos, da troca do futebol para o futsal, tu ficaste mesmo agarrado ao futsal, de tal forma que vibras também muito intensamente nos jogos. Sim, passei a gostar muito, mas muito mais de futsal do que gostava antes. E de resto acompanhas os jogos do futsal dos vários escalões de formação do Grupo Sport, não só obviamente nos iniciados a jogar, mas os júniores, os séniores, estás lá sempre, praticamente. Mais nos júniores, porque os júniores treinam nos mesmos dias que nós, um pouco depois, e costumo treinar, fazer treino específico de futsal de guarda-redes com os guarda-redes dos júniores. Já os conheço assim melhor.
Por isso vou aproveitando para ir ver os jogos, para começar a aprender melhor, assim, como é que se tem que fazer as coisas, como é que o guarda-redes faz as quedas e isso tudo. Pronto. E foi importante realmente esse passo de estar também a treinar com um escalão acima, com também outro ritmo, outras exigências e aprender com os mais velhos. Sim. Como é que tem sido trabalhar com os jogadores mais velhos? É complicado, tem mais força, mais velocidade, é um pouco mais difícil defender os remates, que eles têm mais potência no pé do que os jogadores dos iniciados, mas não é assim muito para ir além, porque somos todos humanos e jogam todos o mesmo desporto. E tu gostas tanto deste desporto que, como disse, o que te faz estar presente, sobretudo, como te disseste, nos jogos dos júniores. Como é que é viver um jogo dos júniores de fora? É complicado, mesmo que não estejamos a jogar, sentimos aquele nervo, aquela ansiedade de querer sempre mais. E são amigos, não é? São os teus amigos que estão lá dentro e gostas que ganhem. Sim. As coisas não têm corrido muito bem ultimamente para os júniores. Como é que foi viver estes momentos menos positivos dos júniores? Os momentos menos positivos é assim, contra uma equipa um pouco superior, que tem mais técnica, mais tática, que é o Torrão. O Torrão é uma excelente equipa, mas a União tenta tudo por tudo para vencer esse maior obstáculo, mas não conseguiu. Perdeu contra o Torrão 2 vezes, agora estas últimas 2 semanas foi para o campeonato e para a final da taça, mas sinto que o União podia ter dado um pouco mais do que deu, mas mesmo assim jogaram bem. Vives com muito entusiasmo também o clube, o Grupo Orion Sport, és do Escoral, onde também existe um clube, o Estrela Escoralense, infelizmente não tem escalões de formação. Como é que se deu esta também aproximação ao Grupo Orion Sport? Foi de mansinho, mas também já é um clube que te agarrou? O meu sonho sempre foi jogar futebol, tanto futebol, mas agora é futsal. Como eu não ia nem para Évora, porque há jogadores muito superiores a mim, resolvi vir aqui para a União, que é um clube que está ao meu alcance, um clube que aposta muito na formação, e decidi, a partir dos meus 10 anos, começar a jogar neste clube. Tens quantos anos, Luís? 14 anos. Já tens um discurso de bastante maturidade. O facto de também estares num grupo de trabalho onde trabalhas com iniciados, com júniores, achas que também te fez crescer? Sim, acho que sim. E de resto, tu tens um enorme sentido de grupo, ou seja, sentes que há ali uma união muito forte entre os jogadores, uma grande cumplicidade, uma grande também entreajuda entre os jogadores. Sim, no início foi um pouco mais complicado, ainda era uma equipa completamente diferente, só que começamos a habituar à equipa, já temos mais confianças, e é assim que, pronto. E como é que se concilia isto tudo com algo que é importantíssimo e a tua mãe certamente às vezes chama a atenção, essa paixão imensa de seguir o futsal, seja a jogar, seja a apoiar, como é que é vivida depois também com a família e com a escola? A minha semana é ocupada, vou para a escola, depois saio da escola, vou para a explicação, vou para o futsal, tenho várias opções que me faz viver esta vida. À noite é família que está lá sempre para me apoiar. Uma vida muito agitada então, uma agenda muito preenchida. Sim. E a família, como é que vive aqui as aventuras do Luís Maurício? É sempre a minha mãe que vai comigo praticamente para todo lado.
Ela tem pena de não ir ver os meus jogos porque alguns são ao sábado e ela trabalhar, mas sempre que é ao domingo vai estar sempre presente. E agora, para além de seres atleta, agora também queres ser árbitro. Como é que aconteceu essa viragem um bocadinho para esse mundo, para o mundo da arbitragem? Bem, foi um senhor da associação falar o ano passado aos iniciados a perguntar dizer que ia haver um curso de arbitragem e eu achava interessante ver como é que acontecia, como é que os árbitros lidavam com os seus jogos. Sei que é complicado, pois os árbitros estão sempre a ser insultados a torto e a direito, mas conseguem lidar com isso durante os jogos, mesmo tanto fartos de ouvir tanta parvoíce, mas continuam ali com sangue frio. Ou seja, também vai ser bom, se calhar, para ti, para ganhares mais tranquilidade, mais sangue frio para lidar com isso. Sim, acho que sim. E já arbitraste algum jogo? Já vários. E então, como é que correu? Tem sido razoável. Os jogos têm sido alguns assim mais calmos, outros um pouco mais agitados. Já fui apitar juvenis, já fui apitar iniciados, só não fui apitar de juvenis para cima, de resto já apitei os escalões todos. Há algumas localidades que têm assim um público complicado, quer sempre mandar vir e pronto. E até agora qual foi o jogo mais complicado? Não sei. É melhor nem dizer, não é? Que eles podem estar a ouvir. Luís Maurício, que está hoje connosco no espaço Gush Futsal. Luís, acompanhas mais os júniores, mas também gostas de acompanhar os séniores, porque sei que já estiveste em muitos jogos dos séniores. Daqui a pouco os séniores do União vão entrar em campo a partir das 18 na primeira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional da segunda Divisão. Existe algum jogador dos séniores, nomeadamente dos guarda-redes e dos júniores, que para ti realmente seja uma referência e que olhes para ele como um exemplo? Dos júniores, o guarda-redes, o Pedro Palmas, assim, outros como o Marco, o Luís Maria, assim, o Diogo também, mas assim, e dos séniores, o Fábio Direitinho, o Moraes. São jogadores que sigo, que dão outra emoção ao jogo. Qual é a tua opinião do Moraes? Defende muito bem, só que ele podia ter mais calma. Ele sai muito à bruta. Precisa ter mais calma, mais tranquilidade no jogo. Muito bem. O Moraes, não estavas a falar do FM, pois não? Não. O FM é que às vezes tem aquele ímpeto para realmente, para às vezes agarrar o público. O FM é tremendo. Mas o Moraes até revela, na minha opinião, muita tranquilidade. E tu, és mais tranquilo ou mais agitado? Depende das fases do jogo. Há umas partes do jogo em que tem que ser mais agitado e outras partes em que tem que meter calma no jogo. Gelo, o tal gelo. Meter gelo no jogo. Obrigado, Luís, obrigado por teres estado connosco. Vou-te libertar porque sei que queres ir ver o Gush Futsal diante do Albufeira.